Quando a gente vê, a gente ouve, a gente fica sabendo que uma criança foi violentada, foi maltratada, foi morta, sofreu abusos, e a gente ouve isso todos os dias. Uma criança foi vítima de balas perdidas aqui no Brasil, isso aqui acontece muito. Quando a gente vê uma mulher sendo agredida por um homem agressor, que se sente proprietário dessa mulher, quando a gente vê o pobre cada vez mais pobre na sua necessidade, na sua dificuldade diária, e o rico cada vez mais rico, quando a gente vê pessoas arrogantes humilhando as outras por qualquer motivo, pela diferença da cor da pele, ou pela situação financeira que tem, ou pelo bairro, pelo CEP, Código de Endereçamento Postal que ela mora. Quando você vê um chefe humilhando o seu funcionário, sentindo maior do que eles, ou quando você vê um líder de um governo massacrando, oprimindo o povo, quando você vê guerras, pessoas tentando se apropriar de terras alheias para tomar para si aquele bem que naturalmente pertence àquela outra nação, quando você vê mentiras prevalecendo, quando você vê inocentes sendo postos nas cadeias e pessoas culpadas sendo liberadas, sendo inocentadas, sendo postas em liberdade, quando você vê a injustiça prevalecer a tal ponto que aquilo te machuca e te incomoda, quando você vê o erro se tornar mais vital do que o acerto, quando você vê o homem dizer palavras que humilham, que machucam, que maltrata, e a pessoa que ouve apenas fica caladinho no seu canto, sentindo a sua dor, a sua ferida, aí você pergunta: meu Deus, por que Deus não faz nada? Deus é todo poderoso, Ele tem nas suas mãos o controle dos céus e da terra. Não há nada que impeça a Deus de agir. Deus vê o justo, conhece o justo e conhece o injusto. Deus sabe quem está certo, quem está errado. Eu posso contar uma grande mentira para você e você acreditar que aquilo é verdade. Mas Deus e eu sabemos o que é a verdade. E se Deus conhece todas essas coisas, aí você pergunta: meu Deus, por que Deus não faz nada? É uma pergunta que se passa na cabeça de muita gente, às vezes até daqueles que são servos de Deus, são filhos de Deus. Ele vê tanta coisa acontecendo, tantos absurdos que você vê nos telejornais, que você vê nas ruas, que você ouve, e você pergunta: Deus, faz alguma coisa, intervenha, faça alguma coisa. Por que Deus não faz nada? Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, Deus criou Adão com um propósito de que Adão vivesse eternamente, sem mancha, sem culpa e sem pecado. Mas Adão, quando desobedeceu a Deus, ele e Eva, sua esposa, comeram do fruto que Deus ordenou: desse fruto você não pode comer. O homem tinha liberdade de fazer tudo, mas Deus pôs um limite para ele: nesse fruto você não toca, você não come. Quando o homem desobedeceu e comeu, através daquela desobediência entrou o pecado no mundo. E através do pecado veio todas as suas consequências, incluindo a morte física e a morte espiritual, porque Deus não planejou o homem para morrer. Deus planejou o homem para viver eternamente, sem conhecer dor, sem conhecer culpa, sem conhecer limites, sem conhecer nada. Deus criou o homem perfeito, para que ele vivesse em perfeição. Mas o homem escolheu pecar. E o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado, ele é a morte. E com o pecado veio muita coisa. Aí Deus botou o homem para fora do jardim do Éden, botou os anjos para tomar conta do jardim, o homem não voltar, e de lá para cá o homem veio na sua história. E Deus agia no tempo da lei, Deus agia quando alguém fazia uma coisa que era errada, que Deus via que era errado, Deus fazia cair fogo do céu. Você já leu e ouviu falar sobre Sodoma e Gomorra. O homem estava numa promiscuidade muito grande, Deus olhou do céu, se indignou e
fez cair fogo sobre aquelas duas cidades, matou aquelas duas cidades. Você já ouviu falar da Arca de Noé? O homem também estava na sua perversão, no seu pecado tremendo. Deus falou para Noé: olha, faz uma arca, entra você e sua família, pega um casal de cada animal, porque eu vou exterminar a terra. E Deus fez cair um dilúvio e morreu toda a raça humana daquela época. Só sobrou Noé, sua família e os animais que ele havia separado por casal, um casal de cada animal. Mas aí, volta e meia, Deus sempre punia o homem. Deus puniu Acã, quando Acã roubou uma capa que não era para roubar, todo Israel foi prejudicado. Deus falou: apedreja ele, porque ele cometeu o pecado e o pecado mata. Um pecado é como a lepra. Se um leproso estiver no meio de um monte de povo saudável, aquela lepra vai se espalhar para todos os outros e todo mundo vai deixar de ser saudável. Vai adquirir a lepra. O pecado é assim. Só que o pecado é uma lepra espiritual. Ela mata o corpo e ela mata a alma. O pecado, né, ele mata o corpo e mata a alma. Mas Deus sempre agia na hora. Quando alguém pecava contra ele, ele fazia justiça, porque nós estávamos no tempo da lei. Jesus Cristo nasceu. Nós passamos a viver no tempo da graça. A Bíblia diz que as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundícia. A partir dali, Deus criou um novo testamento. Um testamento onde o Velho Testamento não foi abolido, ele foi cumprido por Jesus Cristo, porque só Jesus teve condições de cumprir os 10 mandamentos. A Bíblia diz: se você cumprir 9 mandamentos, mas deixar de cumprir um mandamento, você é culpado dos 10 mandamentos, você pecou igualmente. Como Deus viu a dificuldade do homem cumprir os 10 mandamentos, ele mandou um só, que foi ele mesmo, que se transformou em homem, veio aqui na terra como homem e cumpriu os 10 mandamentos. E a partir dali você é salvo não mais pela obediência dos 10 mandamentos, mas pela fé naquele que cumpriu os 10 mandamentos. Então, através de Jesus Cristo, nós cumprimos os 10 mandamentos. E somos salvos por um favor que nós não merecíamos. Jesus comprou os nossos pecados, pagou a Deus pela nossa culpa e nos justificou diante de Deus. Diante de Deus, nós não somos justos, nós somos justificados. Justificado mediante a fé, diz a palavra de Deus, em Jesus Cristo. A Bíblia diz: Jesus Cristo veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem Jesus Cristo veio? Ele veio para os judeus, mas os judeus não só não o receberam, como o condenaram à morte de cruz. Mas Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo e nos trouxe a salvação, nos justificando diante de Deus. Então, quando você faz de Jesus o teu Senhor, o teu Salvador, Deus olha para você e não vê o teu pecado, ele vê o sangue de Jesus sobre você. E o sangue de Jesus, diz a palavra, nos purifica de todo pecado. Antigamente, Deus tinha pressa em fazer justiça contra o pecador. Hoje, Deus olha para o pecador com misericórdia. Porque se Deus for responder àquele cara que matou uma criança na mesma hora, ele pode também responder a você quando você cometer um pecado na mesma hora. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E Deus não tem pecadinho nem pecadão. O pecado é uma lepra que contamina. Então, quando Deus olha para um estuprador, ele não fulmina aquele estuprador na hora, porque ele tem esperança não que Deus sabe o futuro, mas ele dá tempo para que aquele homem se arrependa, reconheça Jesus como seu único Senhor e Salvador e possa ser salvo. Por isso Deus não faz cair fogo do céu sobre ele. Quando você comete um pecado, diz uma mentira, faz uma coisa, comete um pecado sexual, ou quando você faz qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus, se fosse no tempo da lei, Deus te fulminava na hora e a tua alma descia para o inferno. Mas você peca e você fala: meu Deus, eu pequei. Então Deus olha para você e não vê o teu pecado, ele vê o sangue de Jesus sobre você quando você se arrepende. Já o pecador, Deus olha para o pecador e vê o pecado daquele homem, porque aquele homem não tem ainda o sangue de Jesus sobre ele. Então, por que Deus vê todas essas coisas e não toma uma providência na hora? Porque é o amor de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não é como nós, vingativo, que quer lançar, quer fazer justiça, quer na hora. Deus dá tempo, porque vai chegar um dia quando o tempo da graça vai acabar. Aí Deus vai trazer para si todas as nações, todas as almas, desde Adão até o último homem a nascer e morrer. Vão todos comparecer diante do tribunal de Cristo. Os salvos, os que aceitaram Jesus, vão comparecer diante do tribunal de Cristo para receber recompensa, não para ser julgado ou condenado, mas para receber o seu galardão, a sua recompensa pelo que ele fez aqui na terra. Não para ser perdido, que ele já está salvo. Mas os que rejeitaram Jesus vão comparecer diante do trono branco, não para receber salvação ou condenação, eles já estão condenados, vão receber diferentes sentenças, que é no inferno, assim como no céu haverá galardões, premiações maiores, de acordo com a vida de cada um, no inferno também haverá sofrimentos maiores ou menores, de acordo com o pecado de cada um. Porque todo pecado que o homem cometer pode ser perdoado. O único pecado que o homem não tem perdão é ele rejeitar o sacrifício que Jesus fez no Calvário. É como dizer para Deus, eu não preciso disso, pega o teu sacrifício, pega o teu filho e guarda para você que eu não quero. Isso é uma afronta que não tem perdão, não tem pecado. Deus se tornou homem, veio aqui na terra, passou 33 anos, sofreu, foi humilhado, foi crucificado, puseram uma cruz, uma coroa de espinho na cabeça dele que sangrou, não era espinho do tamanho de um dedo que entrou, fez Jesus sofrer pra caramba, enfiaram uma lança no lado dele, enfiaram cravos enormes nas mãos e nos pés deles, e você diz para Deus, eu não estou nem aí, não preciso do teu sacrifício. Esse pecado não tem perdão. É o único pecado pelo qual você não é perdoado. Por isso, meu amigo, quando você faz de Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso, às vezes, você peca e você, sendo um filho de Deus, tu vai para o chão e pede perdão. Senhor, pequei. E Deus olha para você e vê o sangue de Jesus sobre você, não vê o teu pecado, porque você o confessou como seu Senhor. Mas Deus olha para o pecador e ele vê o pecado do homem sem proteção nenhuma. Não tem um advogado santo para o defender. Mas Deus, por amar o homem, tem dado tempo para que ele se arrependa, até o dia que Deus disser, basta. Quando Deus disser basta, ou aquele homem morre, ou Jesus Cristo vem e tudo se termina, porque o homem vai se encontrar com Deus por dois motivos, ou através da morte, ou nós que aceitamos Jesus podemos morrer antes, ou então o arrebatamento da igreja, quando Jesus virá nos tirar desse mundo. E nesse momento, quando você morrer, você vai sair daqui eternamente salvo ou eternamente perdido. Depois que você morrer, ninguém faz nada mais por você. Tu sai daqui com a sua sentença definida. Se você morrer perdido, você vai para o inferno, esperar até o dia do grande julgamento, quando você será lançado, ele será jogado diante do trono branco. Deus vai mostrar para todo mundo todos os teus pecados, tudo que você fez escondido, que ninguém está vendo, todos os teus pensamentos, palavras, tudo que você fez, a Bíblia diz que será exposto para tudo. Aquilo que foi feito no escondido, no interior do quarto, será revelado no telhado para que todo mundo veja, diz a palavra de Deus. E depois Deus vai dar a tua sentença. A tua parte do inferno é essa. Porque você conheceu o meu sacrifício e você desprezou. Como quem diz, eu não estou nem aí. Fez porque quis, eu não pedi para fazer. É praticamente o que você diz quando você rejeita o sacrifício do Calvário. Mas aquele que aceitou Jesus Cristo, ele não é salvo porque ele é bonzinho, ou porque ele fez caridades, ou porque ele fez. Ele é salvo pelo que Jesus Cristo fez e ele, pelo poder de Deus, colocou a fé dele naquele sacrifício e pegou Jesus como seu advogado. Então Jesus advogou a causa dele. O salvo sai daqui com um advogado diante de Deus que diz, Pai, esse aqui eu resgatei, mas o perdido sai daqui sozinho, vai comparecer diante de Deus para prestar conta sozinho do seu pecado. E o homem por si só não tem condições de se justificar, porque, repito, a Bíblia diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante da santidade de Deus. Então, quando você vê as coisas absurdas acontecerem no mundo e você diz, por que Deus não faz nada? Porque Deus é como eu e você, vingativo, apressado, com urgência de se vingar.
Deus tem um tempo certo. Ele sabe que aquela alma é preciosa e Ele sabe quão horrível é o inferno. A Bíblia diz que o inferno é o lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. E eles são um terror, um horror para toda a carne, o fogo e o verme. E Deus não quer que ninguém vá para lá. Por isso Ele passou todo aquele suplício na cruz do Calvário. Mas quando você rejeita, você diz, não estou nem aí para o seu sacrifício. Aí você vai arcar com as suas consequências por toda a eternidade. Então, quando você vê acontecer alguma barbaridade, você não pergunte por que Deus não faz nada. Deus não faz nada com ele pela mesma razão que não faz com você. Porque para Deus, ele não é menos importante que você. Todas as almas são preciosas para Deus. Sendo que você já garantiu a tua salvação pela fé que colocou em Jesus Cristo. E Ele dando tempo para que Ele faça o mesmo. Mas vai chegar um dia que o tempo dele vai acabar, assim como o meu e o teu. Nós, graças a Deus, fizemos de Jesus nosso Senhor o único que nos justifica. Mas Ele vai partir sozinho. E a eternidade dele seria melhor se ele não tivesse nascido. É por isso que às vezes Deus não faz nada. Agora, porque ele sabe que vai chegar o dia dele fazer alguma coisa. E quando ele começar a agir, ai dos que morreram sem Jesus. Melhor seria se eles não tivessem nascido. Jesus te ama, Jesus tem preocupação com você, mas Jesus te dá liberdade de escolher. Você não vai entrar no céu porque Deus te forçou. Você vai entrar no céu por uma opção sua. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A escolha é tua. O sacrifício foi feito. Cabe a você aceitar ou não. Quando Deus não faz na hora, meu amigo, é porque Ele está dando tempo para que aquela pessoa se arrependa. Porque se Ele fizesse com aquela pessoa, sendo Ele justo e não fazendo diferença entre pessoas, Ele podia fazer com você também. Ele quer que você se arrependa também. Senhor, pequei. Eu sou um pecador. Eu não me conformo com isso que eu fiz. Me perdoa. Essa é a diferença entre um filho de Deus e um que não conhece a Deus. Porque o filho de Deus se sente triste quando peca. O que não conhece a Deus planeja hoje o pecado que vai cometer amanhã, comete o pecado e vai para casa dormir como se nada tivesse acontecido. O filho de Deus se entristece quando peca e vai pedir perdão. Por que Deus não faz nada? Porque Ele tem amor por aquela alma e está dando tempo para que ela se arrependa. Tá bom? Se essa mensagem foi útil para você de alguma forma, considere se inscrever nesse canal. Meu nome é Jorge, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Volte no próximo vídeo que eu vou estar esperando por você. Amém.